Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Êxodo 17, 1. Velho Testamento. É o segundo livro da Bíblia. E esta palavra, Êxodo, ela tem origem grega. E êxodo significa saída, pois neste livro fala da saída do povo de Israel do Egito em rumo à terra prometida. Agora, no hebraico, no original, o nome desse livro de Êxodo é Shemot, e Shemot significa nomes, porque também no começo desse livro, se você observar, entre o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai observar que é falado nomes das gerações do povo de Israel. Então, por esse motivo, no hebraico foi colocado como Shemot, que significa nomes. Mas depois, quando foram traduzir para o grego, aí colocaram o nome de Êxodo, que significa saída. Mas tanto o nome de Êxodo ou Shemot são acontecimentos, coisas que contém nesse livro. E agora vamos à palavra de Deus. Diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo havia saído do Egito, da escravidão. Deus havia o estirado com um braço forte e Deus estava guiando, orientando aquele povo, e Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito? O propósito era os levar para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Só que da onde eles estavam para a terra prometida havia um deserto. E não tinha como o povo chegar na terra prometida sem eles passarem por esse deserto. E no deserto tudo pode acontecer. E justamente quando eles estavam passando por aquele deserto, não havia água para eles beberem. E diz o seguinte, no versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: porque contendeis comigo, porque tentais ao Senhor. Então o povo, eles se esqueceram que havia um deserto, que embora Deus havia prometido a terra, Deus havia prometido um local de abundância, um local abençoado, que eles iriam morar, que eles iriam habitar, mas antes eles tinham que passar
por aquele deserto, e no meio daquele deserto, infelizmente, o povo começou a contender, a murmurar com Moisés. Então entenda, Deus nos faz promessas, sim. Deus, ele quer nos colocar em locais abençoados, em posições abençoadas, mas só que há uma distância da onde nós estamos para esse local que Deus tem reservado para nós. E quando nós vamos rumo àquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos trilhar um caminho onde nós iremos nos deparar com empecilhos, com obstáculos, com desafios, enfim, assim como aconteceu com o povo de Israel. Deus não vai nos isentar dos problemas. Deus não vai nos isentar das adversidades. Então é necessário que a gente venha trilhar, passar por esse caminho, e Deus, justamente, ele vai observar qual será a nossa reação diante dos desertos, diante dos empecilhos, o que nós vamos fazer. E aqui o povo, infelizmente, como nós vimos, eles começaram a contender, ou seja, eles se esqueceram do quê? Da promessa de Deus. Então você que diz assim, pastor, eu creio que Deus tem promessa para minha vida, que eu vou ser abençoado, é no meu trabalho, no meu serviço, que eu serei promovido, promovida, que eu vou alcançar isso, que eu vou alcançar aquilo, glória a Deus. Mas não esqueça que no meio do caminho adversidades vão surgir. O mal, ele vai se levantar contra a sua vida. E é nesse momento justamente que nós devemos ter cuidado para que a incredulidade, a falta de fé, como aconteceu com esse povo, não venha acontecer conosco. E eles começaram a murmurar, a reclamar. E justamente é nos desertos da vida que a pessoa vai ver qual que é o estado da fé dela. E você sabia que Deus justamente, ele faz a gente passar pelo deserto, pelas adversidades, antes de nos levar para o local que ele tem nos reservado, para ver qual que vai ser a nossa reação, para ver qual que é o estado da nossa fé. E até mesmo é no deserto que Deus, ele quer que eu e você venhamos depender dele. Deus, ele quer nos ensinar a confiar nele, porque na realidade, antes do deserto, Deus, ele já sabe do estado da nossa fé. Mas no deserto, eu e você passamos nós mesmos a conhecer o quê? A qualidade, o estado da nossa fé. Se a gente confia em Deus ou não. Então o deserto, de certa forma, também é para nos ensinar a depender do nosso Deus. De repente você diz, sabe, eu estou passando um deserto, estou indo rumo à terra prometida. Estou indo rumo à promessa, aquilo que Deus reservou para mim, mas tenho me deparado com empecilhos, com situações difíceis. Fique em paz,
faz parte. Agora, você deve observar qual tem sido a sua reação, porque a reação do povo foi de contender, de reclamar, de murmurar, mas não a atitude, a reação de Moisés. Lê comigo agora o versículo 3, diz o seguinte: tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Olha o pensamento do povo. Moisés, você nos tirou do Egito, da escravidão, para nos matar nesse deserto. Mas lembrando, o deserto não era para acabar com aquele povo, não era para matar aquele povo, mas infelizmente essa era a visão daquele povo, que o deserto era para o fim, mas não era. Como nós falamos, Deus nesse deserto queria ensinar o povo a confiar nele, a depender dele, e Deus queria fortalecer a fé desse povo, mas infelizmente aconteceu o contrário, e eles tinham que outra visão. Então o deserto, entenda, não é para o seu fim, não é para acabar com você, mas é para te ensinar a depender de Deus. Agora, vê comigo no versículo 4, qual será a reação de Moisés. Olha só. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Note que tanto Moisés quanto o povo estão no mesmo deserto. Estão passando a mesma falta de água. Só que há uma diferença na reação do povo, que foi de murmurar, de reclamar, mas só que Moisés, a reação dele foi diferente. E qual que foi a reação de Moisés? A reação foi do quê? De clamar a Deus, de buscar o Senhor naquele deserto. Então, muitas vezes, entenda, a questão não é o deserto, não é aquilo que está faltando, mas a questão é a fé daquela pessoa. A questão é como as pessoas, elas estão enxergando aquilo que elas estão passando e aquilo o que elas vão encontrar na frente. Porque para Moisés, embora nós sabemos que ele não vai entrar na terra prometida, mas a visão de Moisés é que vai entrar. Moisés não está reclamando, não está murmurando, mas foi falar com Deus. Diferente do povo, que deveria ter a mesma atitude, mas não teve. Só reclamou, só murmurou. E qual tem sido a sua reação, a sua atitude diante do deserto? Tem sido a do povo de murmurar, de reclamar? Ou tem sido a de Moisés de falar com aquele que pode resolver o problema, que é Deus? Então nós devemos seguir esse exemplo que deu Moisés, de falar com Deus no meio
dos nossos desertos, das lutas, das adversidades que surgirem. E Deus, ele vai trazer a saída, Deus vai trazer a direção e vamos vencer nos desertos, em nome de Jesus. Diz o seguinte agora no versículo 5: Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, depois que Moisés clamou ao Senhor, ou seja, clamou a Deus, Deus deu essa direção, Moisés pegou o bordão, levou os anciãos, ou seja, as pessoas, os homens mais velhos, mais experientes, e ali Moisés feriu aquela rocha e saiu água para que aquele povo bebesse. Ou seja, o problema ali, naquele deserto, ele foi resolvido. Mas por quê? Porque alguém clamou a Deus e Deus trouxe uma direção. Então, por esse motivo, ao invés de murmurar, de reclamar, de contender, dobre os seus joelhos, fale com Deus. Deus vai te dar uma direção, uma orientação, e Deus vai trazer a saída, a resposta que você precisa. Olha só, eles estão no deserto, mas nesse deserto Deus não os deixou desamparados. Então, quando estamos caminhando rumo à promessa, rumo àquilo que Deus já reservou para nós, pode vir um problema, adversidade, um empecilho, mas Deus está nas nossas vidas, Deus ele nos sustenta, Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege até chegarmos rumo à promessa. Então, aqui, Deus abençoou aquele povo porque Moisés clamou ao Senhor e ele seguiu a direção de Deus, ou seja, ele foi obediente àquilo que Deus havia passado para ele. E só para a gente finalizar, uma coisa interessante aqui no versículo 6, quando Deus falou para Moisés ferir aquela rocha, essa rocha aqui, na realidade, ela simboliza Cristo, simboliza o Senhor Jesus. E quando Deus mandou ele ferir essa rocha, isso significa o momento que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque na realidade foram os nossos pecados, iniquidades que feriram quem? Jesus, o nosso Senhor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. E note, depois que essa rocha ela foi ferida, saiu água. E você sabe que água também é vida. Então Jesus justamente, ele foi ferido por mim, por você, para que hoje eu e você tivéssemos que vida, tivéssemos
acesso a Deus, acesso a Cristo, acesso ao Todo-Poderoso. E agora, versículo 7, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então, olha só que triste, o povo ficou naquela dúvida. O povo, infelizmente, devido à incredulidade, ficaram: o Senhor está no meio de nós ou não, por causa daquela falta de água que eles tiveram no deserto. Mas como nós falamos, entenda, Deus não vai nos isentar dos desertos, dos problemas. E até mesmo o próprio Senhor Jesus passou pelo deserto. Então, nós iremos passar. Mas a questão é essa: o que nós vamos fazer diante dos desertos? E esta palavra aqui que nós vimos, né? No verso 7, Massá e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Massá significa provação e significa teste. Por quê? Porque, como nós já falamos, era um teste que Deus estava fazendo com aquele povo para ver a reação deles. Então, nesse deserto, nas lutas, Deus, ele nos testa, sabe? Deus, ele nos prova para nós mesmos conhecermos o estado da nossa fé. E esta outra palavra, Meribá, Meribá significa contenda, provocação e discussão, pois o povo contendeu com Moisés, contendeu com Deus, eles estavam provocando Deus à ira, pelo fato deles estarem fazendo o quê? Murmurando contra Deus. Então, que esta palavra Meribá não esteja nas nossas vidas, ou seja, que a gente não tenha a mesma atitude desse povo, mas que a nossa atitude seja de Moisés, de clamar ao Senhor. E que, como aqui o povo ficou falando, está o Senhor no meio de nós ou não, que não venha ter esse ponto de interrogação em nós, não, mas que o nosso pensamento, a nossa fé, a nossa confiança seja essa. Seja dia bom ou dia ruim, não importa. Deus está conosco. O mesmo Deus que está contigo no dia da bonança, no dia da vitória, é o mesmo Deus que está contigo no deserto. E esse deserto, lembre-se, é passageiro, é só uma fase. Logo vai passar. Você vai alcançar, você vai chegar ao local, à posição que Deus tem reservado para você. O que você tem passado, o que você tem vivido nesse deserto, ou seja, se de repente você teve alguma falta, mas lembre, Deus ali não deixou o povo morrer de sede, Deus não deixou o povo morrer de fome, mas Deus os sustentou na onde? No deserto. Então, Deus vai te sustentar nesse deserto, você vai sair desse deserto e vai chegar à promessa de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, foque na terra prometida, foque
na palavra do Senhor, foque na promessa e você vai vencer esse deserto em nome de Jesus. Agora vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai Celeste nesse momento. Feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, Pai. Te amamos, te adoramos. Tu és o nosso Deus, a nossa força, o nosso escudo. Sem o Senhor, nós não somos nada, Pai. Nós dependemos de Ti. E, meu Deus, eu oro por esta pessoa que também clama junto comigo nesse momento. Eu lhe peço, Pai, toca na vida dela. Não sei qual que é o deserto que ela tem passado, que ela tem vivido, mas o Senhor sabe. Então eu lhe peço, provê para ela, Pai, o que ela precisa, o que ela necessita, faz cair por terra os empecilhos, meu Deus, os obstáculos que se encontram diante desta pessoa. Guarda ela, meu Deus, nesse deserto, Senhor, no nome de Jesus. E meu Pai, que o Senhor venha guiá-la e que logo menos esta pessoa venha alcançar aquilo que o Senhor tem reservado para ela. Em nome de Jesus, abençoa ela na vida espiritual, nas finanças, no trabalho, na empresa. Abençoa esta pessoa na família, no casamento. No nome de Jesus, Pai, que o teu poder, a tua glória se manifeste na vida do teu povo, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Receba a sua vitória, a sua resposta, a realização dos seus projetos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Caso você queira, deixe aí o seu nome nos comentários, faça os seus comentários, caso você queira. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, paz.